hoje reserva para nós um texto belíssimo do Evangelho de Mateus. São apenas 2 versículos do capítulo 13, o capítulo considerado Sermão das Parábolas. Trata-se do sermão que vai comentar 7 parábolas, dentre elas 2 parábolas pequenininhas e preciosas, a pérola preciosa e o tesouro escondido. Você deve saber já que o Evangelho de Mateus é dividido em 5 discursos ou sermões para lembrar a Torá, para lembrar o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Porque Mateus trabalha com cristãos de origem judaica e ele conhece seu público, ele sabe que o seu público tem um amor muito grande pela Torá, tem um amor muito grande pelo judaísmo. Então ele faz essa metáfora dos 5 livrinhos, dos 5 sermões. O primeiro sermão, recordando, é o Sermão da Montanha, o mais conhecido de todos. O segundo sermão é o sermão missionário do envio, quando Jesus manda os discípulos irem pregar, anunciar e fazer o bem, como ele próprio pregava, anunciava e fazia o bem. O terceiro, que é o Sermão das Parábolas, que contém 7 parábolas, sendo que algumas delas são originais de Mateus, só tem no Evangelho de Mateus, como é o caso dessas 2 parábolas, do tesouro escondido e da pérola preciosa. O quarto, que é o sermão eclesial ou comunitário, que vai orientar acerca da fraternidade, que deve reinar entre aqueles que creem, entre os seguidores de Jesus. E, por fim, o chamado sermão escatológico do capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus. Bom, como o texto é muito pequeno, vale a pena a gente ler. O reino dos céus é como tesouro escondido num campo. Alguém o encontra, deixa-o lá bem escondido e cheio de alegria, vai vender todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, ele vai, vende todos os bens e compra aquela pérola. Ora, o reino de Deus é comparado então com algo de um valor enorme, grande, gigante. Ou um tesouro encontrado no campo, uma pérola preciosa que justifica vender tudo para assumir o reino. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, também traduzido muitas vezes como governança de Deus, é uma boa expressão, é quando a gente se submete à proposta de Jesus Cristo, a proposta alternativa de vida que Jesus nos apresenta. De viver a partir do amor, a partir da fraternidade, a partir do perdão, a partir da partilha dos bens, a partir do cuidado com o outro, da solidariedade, e não a partir desses valores que estão por aí, do egoísmo, que são contra-valores, na verdade, do egoísmo, do individualismo, da avareza. O reino é o contrário de tudo isso. Por isso ele pode ser entendido como uma proposta alternativa de vida, um outro modo de viver, um outro modo de enxergar a vida. Por quê? Porque a partir do momento que a gente se submete, a partir do momento que a gente tem um encontro com Jesus e se submete a boa nova que ele nos apresenta, a partir da gente que a gente toma posse, assume essa boa nova como luz para a nossa vida, não justifica mais viver do modo de antes. É por isso que o texto diz que quem encontra o tesouro precioso vende tudo que tem só para comprar aquele terreno e ficar com aquele tesouro. Olha bem que é meio estranha a parábola. A pessoa vende tudo por causa de um tesouro que ela encontrou. Ora, é assim mesmo. No reino de Deus, a gente fica assim meio exagerado quando a gente conhece o reino. A gente quer viver aquilo que o reino ensina. A gente não quer mais essas medidas medíocres de partilha, de vida, de conhecimento de Deus. A gente quer uma entrega total. Por isso, Mateus diz, vai e vende tudo que tem para assumir o reino. Mesma coisa
com a segunda metáfora ou parábola. Um negociante que procura pérolas, ele quer encontrar pérola. Quando ele encontra, ele larga tudo e vai então possuir essa pérola. Também é bastante estranho, porque largar tudo assim, mas é um exagero, é uma hipérbole para dizer para nós que o reino é um valor acima de tudo. E que quando a gente faz o nosso encontro com Jesus, que é um encontro de fato livre, pessoal, consciente, né? Que a fé é essa resposta que a gente dá a Deus, então tudo mais é ressignificado por isso, por essa presença desse Deus que nos ama e que nos revela o seu amor em Cristo. Mateus insiste muito em largar tudo, porque ele sabe que os cristãos para os quais ele fala, são cristãos de origem judaica, são muito apegados tanto à Torá, que é um valor enorme para eles, quanto apegados também aos sinais da bênção, longevidade, posteridade, prosperidade. Então Mateus está dizendo que tudo isso cai por terra, que quando a gente está realmente sob o governo, a governança de Deus, mesmo que a gente não tenha prosperidade, mesmo que a gente não tenha saúde, vida longa, mesmo que a gente não tenha muitos filhos, muitos amigos e tudo muito, não importa. O que importa é que a gente não pode abrir mão do reino. Tem gente que confunde o reino de Deus com sucesso. Não, o reino de Deus não é sucesso. Ao contrário, o reino de Deus é fracasso, porque nós seguimos alguém que terminou sua vida fracassado, aniquilado numa cruz, mas terminou fiel e terminou amando. Então são esses os critérios do reino. A fidelidade ao projeto de Deus, a proposta da Boa Nova e o amor aos irmãos, o amor uns aos outros. Eu desejo que vocês encontrem essa pérola, que vocês encontrem esse tesouro, porque não há nada mais precioso do que isso, não há nada que ressignifica mais a vida da gente do que isso. A todos, uma boa semana.